Olá pessoal, aqui é o Fábio Moreira da Clickmobile. Estamos vindo aqui com mais um vídeo para ajudar o pessoal. Hoje o foco está em responder algumas dúvidas e questionamentos relativos ao produto Mimosa. Eu sou engenheiro de telecomunicações, sou também técnico em telecomunicações, eu estudo telecomunicações a minha vida inteira. E o objetivo hoje desse vídeo é tentar pegar alguns conceitos teóricos e aplicar eles aí para dentro do mundo de Mimosa para ver se a gente resolve alguns dos problemas que estão ocorrendo e também para aumentar o nível técnico geral dos grupos que a gente participa. Tá? Para quem não sabe, a Clickmobile é uma empresa que está especializada dentro da área de SP desde 2013. Eu e a equipe que a gente já apresentou no outro vídeo, estamos focados aqui em ajudar com os produtos e soluções dentro do mercado de provedor brasileiro, de coisas que realmente funcionam. A gente tem um escritório de vendas aqui em Campinas e o nosso centro de distribuição fica no Espírito Santo e a partir de lá a gente despacha os produtos para o Brasil todo. O primeiro produto que a gente fez foi a LGCOM, foi extremamente bem aceito. Temos aí muitos clientes até hoje que adoram as antenas LGCOM. Fizemos aí um trabalho grande com Microtik também. E hoje o nosso foco está em falar em Mimosa. Tá? Como eu comentei, a gente tem aí uma série de fabricantes que trabalham com a gente. Mimosa foi um dos que nós fomos pioneiros no Brasil, mas a gente tem também a linha da Huawei e a linha de Tera de rádios licenciados, a parte de produto de energia da Volt, a parte de UPX, que são serviços que anti-ataque DDoS, e o Wi-Fi Security, que é a parte de soluções Wi-Fi para login. Então hoje nós vamos falar 10 passos para ter sucesso nos seus enlaces Mimosa. Dividimos aqui em partes, esse vídeo talvez fique um pouco comprido, então a gente vai quebrar ele em algumas etapas, mas vai estar todo o conteúdo disponível, assim como o PDF que eu estou mostrando aqui, essa tela que vocês estão vendo, está disponível para vocês fazerem o download e consultar depois. Todo esse material é gratuito, isso é uma coisa que normalmente a gente faz para os nossos clientes, mas como o nível de dúvidas e de questionamentos nos fóruns ficou muito alto e não dá para responder todo mundo individualmente, a gente fez esse vídeo que resume a nossa experiência aí praticamente 1 ano e meio instalando Mimosa. A gente já fez aí praticamente 200 enlaces, ou mais de 200 na verdade, e separando aí as questões que são possíveis resolver, coisas que são fáceis, coisas que são de projeto, coisas que são de suporte técnico e a gente passa aí o conhecimento para vocês, basta acessar o material que está todo disponível. E por fim, algumas recomendações para quando nada disso funciona, o que você deveria fazer. Tá? Então, o primeiro passo em qualquer rádio enlace que a gente queira fazer, e não importa o fabricante, a primeira coisa é o projeto. O projeto é a base de tudo para dar certo. Muitas vezes a gente está com pressa e o setor de telecomunicações é notório, péssimo em planejamento, isso todo mundo é assim, desde o pequeno até o gigante, porque a gente consegue improvisar e fazer uma série de coisas. Mas tendo um bom projeto, a gente pode reduzir os problemas de 100% a 10%. 90% das coisas são resolvidas no projeto. Então, quais são as coisas que a gente faz aqui, e nós fazemos projetos para várias frequências, vários fabricantes, quais são as coisas que a gente olha? Tá? A primeira coisa é a distância do enlace ou os pontos, as coordenadas que estão. Tem também a parte do Fresnel. Muita gente usa direto o Google para fazer isso e traça aquela linha no Google e ali acha que já tem visada e pode fazer. Esse não é o jeito certo. Tá? Então, tem softwares para fazer esse cálculo e dimensionamento, a gente faz aqui. O Fresnel, para alguns tipos de rádio, pode estar até 60%. Para o caso de Mimosa, a gente não recomenda. A gente sempre pede para que os clientes deixem 100% livre o Fresnel, porque é um rádio sofisticado, trabalha com modulações elevadas e não vai funcionar bem se tiver com obstrução. De forma similar a um rádio digital, um laço micro-ondas, tem uma série de cuidados que são feitos, no Mimosa é igual. Tá? A outra parte, na sequência, é o ganho das antenas.
Fazer o dimensionamento correto das antenas é fundamental. Não adianta você falar, pô, mas eu já tinha um outro enlace que funcionava com microtik ou com ubiquiti, eu tirei e coloquei mimosa e não funcionou. Então a gente vai explicar aqui por que isso acontece e por que não funciona. Então a outra coisa são a potência dos rádios. A mimosa trabalha com potência menor do que o microtik e o ubiquiti, então tem que tomar cuidados no projeto para não faltar potência. Faltou potência, faltou antena, o resultado final é que você não vai ter uma boa resposta do rádio, não vai ficar legal o seu enlace e você vai perder dinheiro. Então tudo isso pode ser prevenido com um bom projeto. A outra coisa que a gente tem que olhar é a largura de canal, porque são rádios que vão de 20 MHz, um canal de 20 MHz, até 2 canais de 80 MHz, ou seja, 160 MHz, no caso do Mimosa B5C. Então, obviamente, vai mudar muito a performance de acordo com a largura de canal disponível. Só que tem que ver se está disponível realmente essa largura toda ou não. E por último, a etapa do projeto é ver qual que é a banda que você precisa. Né? Então, são rádios que podem chegar até 1 GB de banda agregada. A gente orienta quais são as bandas mais prováveis que você vai conseguir encontrar, que a gente não sabe qual que é a realidade do seu cenário, mas a gente consegue simular e falando, olha, com a antena tal, nessa distância, o que você vai passar de banda é provavelmente isso. Tá? Então agora eu vou entrar no detalhe de cada um desses pontos. Se essas coisas todas são óbvias para vocês, você acha que isso não, você já tem experiência nisso, você pode pular para o passo 2. Tá? Então vamos verificar aqui. A primeira coisa é a distância do enlace. Então, a gente tem basicamente 2 produtos que nós vamos falar. O Mimosa B5 Lite, que é esse aqui, e o Mimosa B5C, que é conectorizado. A diferença principal entre eles é que o B5 Lite, ele já vem com antena integrada, e ele é um equipamento de baixo custo, extremamente simplificado, já para você fazer atendimento de última milha, já para o cliente direto. Não é para fazer backbone. Então, ele chega aí a, no máximo 400 megas de banda, que é uma banda extremamente interessante para o custo do equipamento, mas você tem que tomar alguns cuidados. O principal cuidado com ele é a questão da distância. Não adianta querer fazer enlace de 10 km com ele, que não vai dar, porque ele só tem 20 dBm de potência e a antena dele é de 20 dBi. Então, isso é no máximo, né? No melhor caso dele é 20 dBi, de acordo com a faixa do ganho. Então, tem que tomar cuidado para não ultrapassar, a gente recomenda até 5 km, não ultrapassar isso, porque se você ultrapassar, o que vai acontecer é uma queda drástica na performance e você não vai ter resultado. Então você vai achar que está se dando bem, porque o equipamento é barato, você consegue um par desse aqui por um preço extremamente acessível, mas não vai dar o resultado e aí fica uma má experiência. O B5C, por outro lado, que é o rádio conectorizado, você pode ir um range de distâncias grande. Você pode ir desde um enlace curtinho, usar antenas pequenas, até um enlace de 50 km. A gente fez e está disponível para o pessoal verificar. A gente fez enlaces até de mais de 100 km com esse rádio. A gente recomenda até 55 km com as antenas mais comuns de 1,20 m que estão disponíveis no mercado. E por que dá para fazer enlaces de tão longa distância? Primeiro, pelo fato de você trocar a antena, e segundo, porque ele é sincronizado por GPS. Então, a questão da distância do enlace, que é extremamente crítica para outros rádios que não são sincronizados GPS, para o Mimosa não é problema. Desde que você entregue uma boa relação sinal-ruído para ele, ou seja, você tem antena suficiente para fazer a distância do enlace que você quer, ele vai funcionar sem problema, porque ele consegue ter uma precisão muito grande no GPS e isso faz com que o sincronismo funcione perfeitamente entre a transmissão e recepção, então você não tem colisão de pacote, coisa que acontece com outros tipos de equipamento que estimam a distância entre um e o outro baseado no delay. Então, com o GPS isso acaba, o GPS hoje é extremamente barato e a Mimosa foi esperta em colocar isso no rádio. Tá? Esse é um rádio que tem de potência de saída 27 dBm, esse é o máximo de potência dele. Ele só atinge 27 dBm de potência quando ele trabalha com um canal só. Tá? Então, a partir do momento que você usa 2 canais, isso daí já fica no máximo em 24. E a potência recomendada para ele é 22. Então, a gente vai falar depois um pouco mais detalhes sobre essa questão. Mas é muito importante que tenha
isso em consideração no cálculo de distância, e por isso a gente considera antenas maiores do que você usaria se você estivesse usando um outro enlace com um rádio de 30 dBm, por exemplo, que seria um caso de um rádio MikroTik comum que todo mundo usa. Tá? A segunda detalhe que eu falei do Fresnel. Então, tudo bem, dá para a gente fazer enlaces de longa distância, não tem problema, só que a altura da torre é muito importante. Então, aqui nesse material que eu preparei, eu fiz um cálculo baseado na frequência de 5.8, qual que é o tamanho que ocupa o Fresnel, ou seja, qual que seria a área livre que você deveria deixar disponível. Ele não é uma forma fácil, né? Ele é uma elipse, então quando está perto da torre, ele tem uma determinada distância que você tem que deixar livre do primeiro obstáculo, e quando ele está no meio do enlace, a barriga do Fresnel é onde tem a maior parte que tem que tomar cuidado. Então, para ter uma ideia, num enlace de 20 km, que é uma distância comum de ser usada, quando você tiver até 1 km do enlace, o tamanho do raio do Fresnel são 7 metros, e 16 metros quando está no meio do enlace. E esse mesmo distância no meio do enlace, quando você está com um enlace de 50 km, ele é de 25 metros. Ou seja, 25 metros seria, se você tivesse nenhum obstáculo no meio, seria a altura mínima de torres que você precisaria colocar para poder liberar um enlace nessa distância. E ainda teria que considerar um pouco a curvatura da Terra. Então, quando a gente faz um projeto, a gente não faz esse cálculo na mão, os softwares já mostram para a gente isso, mas isso é extremamente importante, porque se você já larga com um Fresnel obstruído, você não vai obter o máximo do rádio. E se tiver mais que 60%, não vai conectar nada. Então, você vai investir o seu dinheiro à toa. Então, é muito melhor pegar os pontos, colocar num link planner, colocar dentro do software da Mimosa, que ela tem dentro da página dela, gratuito também, toda a parte de simulação do enlace, e a partir daí você sabe qual que é o tamanho da antena e qual que é o resultado que você vai ter. Toda vez que improvisa nessa parte, dá errado. Tá? É muito importante isso. Então, continuando nos pontos, o próximo ponto são as antenas. Como eu falei, quando a gente faz um projeto aqui, dependendo de como é o tipo do enlace, se as antenas são paralelas uma com a outra, se uma está mais alta, isso influi em como que é a atenuação do sinal e como que vai ser a performance do enlace. Mas a gente tem uma referência aqui para te dar uma ideia, pelo menos, se for um enlace até 20 km, com antenas de 30 dBi, ou seja, as comuns de 60 centímetros, já é suficiente o ganho para fazer um enlace. Claro, desde que tenha avisado. Até 30 km ou 35, você pode usar antenas de 90 centímetros, que aí tipicamente tem ganho de 34 dBi. E acima disso, a gente já recomenda a antena de 1,20 m e daria para levar ela até 55 km. Essa é a nossa experiência aqui com cases de sucesso. Acima disso, seria necessário antenas de 1,80 m, e como elas são difíceis de conseguir para a faixa de 5.8, a gente não tem nenhum case de cliente real aqui que use essa antena, mas a partir daí seria recomendado essa antena de 1,80 m. Tá? Sobre potência. A potência dos rádios, como eu falei, ela é recomendada utilizar 22 dBm, no caso do B5C. Isso significa que são 6 dBm abaixo de uma potência de 29 e 30 dB de um MikroTik ou de um Ubiquiti em 802.11n. 6 dB significa 1/4 da potência, porque toda vez que você tira 3 dB, você dividiu por 2. Então, em 30 dBm equivale a 1 watt. Se você colocar 27 dBm de potência, é meio watt. Se você tirar mais 3 e colocar 24 dBm, é 0,25 watts, ou 250 miliwatts. Ou seja, a Mimosa trabalha até 1/4 da potência, ou menos, né? Ou menos de 1/4 da potência de rádios em 802.11n. Então não pode se esperar que você vai colocar a mesma antena que você tem hoje, vai trocar o rádio e vai ficar igual o enlace. Não vai. Vai ficar talvez até pior. Depende das condições que você tiver de relação sinal-ruído. Tá?
Então, esse é um dos comentários comuns em fóruns, quando a gente começou a falar de mimosa, e tinha assim uma ideia que a mimosa ela tinha mais potência. Então ela falava, o comentário vai fritar passarinho. Eu já ouvi várias vezes esse comentário que vai fritar passarinho. Isso aí é uma bobeira, porque na verdade a mimosa tem menos potência. O que ela tem mais que os outros rádios é a largura de banda. Então qualquer linha aí comum de rádio em 802.11 AC vai até 80 MHz. E ela equivale a 2 rádios dentro do mesmo encapsulamento, sincronizados e ligados no GPS. E é isso uma das coisas que faz a grande diferença de performance dela em relação aos outros rádios. Tá? Então não tem nada a ver com potência, a potência dela é menor e tem que se tomar mais cuidado com isso. Da mesma forma, quando você trabalha com enlace micro-ondas, também é típico trabalhar com potências dentro da faixa de entre 20 e 23 dBm, então é similar o projeto com enlace micro-ondas em relação a essa parte de transmissão. Tá? Largura de canal. Então, como eu falei, dependendo do tipo de produto aqui, então a Mimosa B5 Lite, ela vai de 20 até 80 MHz de largura de canal. Então, 20, 40 ou 80. 80 é o máximo, não é obrigado sempre a usar 80. Alguns casos, quando tem muita poluição, é melhor usar larguras de bandas menores. No caso da Mimosa B5C, são 2 canais de até 80 MHz. Então você pode trabalhar com um canal de 20, um canal de 40, um canal de 80, ou 2 canais de 20, 2 canais de 40 ou 2 canais de 80. A vantagem de trabalhar com 2 canais é que ela tem uma tecnologia, e por isso chama MIMO, que ela lê cada uma das polarizações em cada um dos canais. Então você tem um canal polarização vertical horizontal, outro canal polarização vertical horizontal, e o chip dela lê todos esses sinais e a partir daí ele interpreta a melhor posição e isso dá um ganho de throughput violento. Então é diferente de você ter, por exemplo, 2 rádios em 80 MHz ligados em bonding, que era uma ideia também comum, foi bastante discutida. Por que a Mimosa funciona melhor do que 2 rádios com a mesma largura de banda em bonding? Porque ela tem a tecnologia MIMO, ou seja, ela lê todas essas entradas de RF e a partir daí interpreta o melhor sinal. Então é diferente de qualquer outra coisa que tinha até agora. E por isso também ela tem uma performance diferente. Tá? Não quer dizer, só para deixar bem claro, não quer dizer que sempre tem que usar 2 canais de 80, ao contrário, você pode usar desde um canal de 20 até 2 canais de 80. Depende de caso a caso quanta banda é necessária. Tá? Próxima etapa, largura de banda. E aí aqui, falando de banda em megas, quanto que você quer de resultado lá no final de transporte nesse enlace. Considerando o primeiro B5 Lite, se você usar um canal de 40 MHz nele, você vai transportar aí por volta de 200 megas, agregando TX com RX. Por que a gente fala agregado? Todo rádio que é 802.11, ele é TDMA. Ele é diferente de um rádio licenciado que você tem uma frequência só para ir, outra para voltar. Aqui não, é um canal de frequência só e é usado o mesmo canal, tanto para transmitir quanto para receber. Como o típico tráfego nosso é desbalanceado, a gente precisa mais de download do que upload, esses rádios não ficam com o tempo de upload lá aberto. Não, ele aloca mais slots, por isso é TDMA, divisão no tempo, ele aloca mais slots para fazer o download. Então você pode trabalhar, por exemplo, 99% download e 1% upload. A Mimosa tem esse modo automático, ela mesmo determina a banda. Então, quando a gente informa para o cliente a banda, a gente fala TX mais RX somado. Diferente de um rádio licenciado, que normalmente a gente fala só uma das pernas, porque não adianta, ele não tem como usar a outra perna que se tiver ociosa, não tem como usar. Então é por isso que é falado dessa forma e no final o que a gente precisa saber quanto de download nós vamos ter. E por isso é a melhor forma de comunicar. Tá? Então, explicando isso, a gente pode ter um canal de 40 MHz no B5 Lite, que é o rádio de baixo custo, até 200 megas,
dois canais de 40 ou um de 80, vai transportar aí 400 megas. Tá? Isso no rádio de baixo custo. No B5C, que é conectorizado, se você tiver dois canais de 40 MHz, você vai ter 500 MB TCP. E se você tiver dois canais de 80 MHz, você vai ter 800 megas. Tá? É bastante throughput e para atingir isso tem que seguir esse passo a passo do projeto que eu falei até agora. É impossível atingir 800. Não é impossível, tem muitos cases, eu já publiquei vários que eu mesmo fiz, tem diversos clientes no Brasil todo que estão tendo bastante sucesso com Mimosa. Tem que tomar os cuidados comentados e depois tem mais alguns passos aqui para a gente falar. Mas é perfeitamente possível alcançar isso com um rádio que custa menos da metade de um rádio licenciado. Tá? Também isso é outra coisa importante esclarecer. A Mimosa custa ao mesmo preço de um licenciado. Não custa. O licenciado é pelo menos o dobro do preço de uma Mimosa. A gente sabe que nós vendemos também enlaces licenciados. Em alguns casos, se você pode e colocar o rádio licenciado, coloque, que é melhor. Claro, vai dar mais estabilidade, tem mais hardware, é outro nível de equipamento. Também a questão das frequências é muito melhor porque você é dono daquele canal ali. Você registra, paga por ele e fica dono. Só que nem sempre o cliente do outro lado é possível você recuperar o seu investimento usando um rádio licenciado para tudo. Muitas vezes você tem que usar um equipamento de mais baixo custo até você rentabilizar e passar a dar o próximo passo. E por isso, a gente, quando vem o projeto para nós, a gente analisa inclusive isso. E aí fazemos as recomendações. Você pode fazer a mesma análise aí. Não adianta só olhar a parte técnica, só olhar a banda. Tem que olhar a banda, tem que olhar a latência, tem que olhar a disponibilidade do enlace e disponibilidade de espectro dentro aí onde vai ser instalado o rádio, que é o próximo passo. Se todos esses aspectos do projeto são demais para você e você não tem tempo para fazer isso, quem é nosso cliente, a Clique Mobile disponibiliza esses projetos e todas essas considerações que eu falei de forma genérica, a gente faz elas de forma específica e customizada para você. A gente não cobra nada para fazer isso. Tem um site aí nosso que eu estou disponibilizando aqui, que é o conteúdos.cliquemobile.com.br/consultores. E aí você pode digitar lá, não tem que passar o cartão de crédito, não tem que fazer absolutamente nada de pagamento. É só você enviar para nós os seus pontos, a gente faz a análise e te responde. Tá? Se a gente tiver com muito serviço, a gente demora 2 dias para responder. Normalmente, 1 dia de resposta para esse tipo de análise.